Já vai, já vai, já vai. Bom dia! Hoje são 15 de março de 2020, domingo, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. O quarto vídeo sobre a entrevista da Ana Cristina com o diácono Lúcio, que foi fiel da Assembleia de Deus durante 20 anos e hoje ele é diácono de uma comunidade evangélica. A Ana Cristina, advogada, residente na capital do Rio de Janeiro, que possui um canal maravilhoso no YouTube com o título Foco nas Ideias Responde. Há 3 dias ela fez uma entrevista com o diácono Lúcio. Essa entrevista tem a duração de 12 minutos e 8 segundos. O link dessa entrevista está aqui no canto superior, na parte superior de minha página no YouTube, para que você assista a essa entrevista por completo. Então, estou aqui fazendo algumas análises sobre alguns trechos daquela entrevista. Ontem, a Ana Cristina escreveu para mim, dizendo que após a entrevista, o pastor, o diácono Lúcio, ficou assim, bem pensativo, em razão das perguntas formuladas por ela sobre a Bíblia. Ela disse que o pastor ficou assim meio desconfiado, que o diácono Lúcio, ele ficou assim muito pensativo sobre o que ela perguntou a ele, porque a Ana Cristina, ela fez ali várias indagações ao pastor, ao diácono Lúcio, e as respostas dele, como é comum, foram muito ingênuas. Então ela disse que no final da entrevista ela percebeu que ele estava muito preocupado. Então vamos lá. Aqui o quarto vídeo. Vou trazer mais um trecho aqui do erro do pastor, do diácono Lúcio. Antes aqui, porém, de entrar no texto dele, vou aqui mais uma vez pedir um favor a você que está assistindo a esse vídeo. Se você entrou alguma vez numa igreja, você se associou a uma igreja, faça um vídeo explicando por que você ingressou numa igreja. E se você saiu dessa igreja, não vai mais, você ficou descontente, faça um vídeo explicando isso e mande para mim, e seu vídeo aparecerá aqui no meu canal. Estou recebendo vários vídeos aí de muitos internautas que deixaram a ilusão religiosa. É o caso aí do Franklin Souza, os vídeos dele, mandando direto para mim, e hoje eu coloquei mais um no meu canal, os vídeos do Franklin Souza, do Bruno Edson, os vídeos do Luiz Henrique Rodrigues, um vídeo aí da paraibana, a melhor costureira de João Pessoa, melhor costureira, a Célia Quirino. Esses aí deixaram a fé cristã e mandaram aí seus vídeos explicando por que deixaram a fé cristã. Então faça a mesma coisa, não guarde para si, para você mesmo, para você mesma, sua contrariedade em relação à fé. Não guarde para si. Coloque isso a público, porque muitas pessoas precisam aí ouvir seu depoimento. Então, antes de entrar no trecho aqui, no erro do pastor, do diácono Lúcio, ouçamos mais uma vez aí a grande costureira de João Pessoa, da capital da Paraíba, a ex-cristã Célia Quirino. Veja o que ela diz sobre a Bíblia e depois voltarei aqui. Eu
Olha, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições, não tem sentido uma coisa com a outra. Muito bem, vamos agora analisar mais um trecho da fala do diácono Lúcio ao ser entrevistado pela Ana Cristina. Muito bem, no tempo de 7 minutos e 18 segundos até 12 minutos e 18 segundos, o diácono Lúcio diz assim para Ana Cristina, abre aspas, a palavra de bênção em Deuteronômio não se perpetuaria, não virá maldição sobre seus filhos. Os pais pecam, não vai vir sobre seus filhos. Eu esqueci só a expressão que está na Bíblia, fecha aspas aí. Então vou ler aqui novamente. A palavra de bênção, diz aí o diácono Lúcio, a palavra de bênção em Deuteronômio não se perpetuaria. Não virá maldição sobre seus filhos. Os pais pecam, não vai vir sobre seus filhos. Aí ele diz ainda, eu esqueci só a expressão que está na Bíblia, fecha aspas aí. A palavra de bênção, em Deuteronômio não se perpetuaria, não virá maldição sobre os seus filhos. Os pais pecam, não vai vir sobre os seus filhos. Eu esqueci só a expressão, que é a... Entendeu? Então tudo bem. Deixa eu fazer a última. O que o diácono Lúcio está dizendo aqui para a Ana Cristina, referindo-se aqui a Deuteronômio, ele fala isso aqui naquele momento que eu já abordei em outro vídeo, quando a Ana Cristina fala sobre o adultério praticado pelo rei Davi com Batseba, o nascimento de uma criança, e o Deus hebreu na Bíblia, ele matou a criança fruto do adultério, produto do adultério. O Deus hebreu, em vez de matar o pecador Davi, perdoou a Davi, mas foi se vingar, o Deus hebreu, no filho de Davi, matou a criança, como está na Bíblia, já mostrei isso aqui. Então, quando a Ana Cristina, escute bem, quando a Ana Cristina diz isso ao pastor, ao diácono Lúcio, aí ele busca aqui uma passagem bíblica que está em Deuteronômio. Nessa passagem bíblica que está em Deuteronômio, está dito que os pais não pagarão pelos pecados cometidos pelos filhos, nem os filhos pagarão pelos pecados cometidos por seus pais. Cada um responde por seu pecado. É o que está em Deuteronômio, como vou mostrar aqui, em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16. Então, o pastor estava dizendo ali para Ana Cristina que o Deus hebreu não matou o filho do rei Davi, que o filho do rei Davi, a morte dele nada teve a ver com o pecado do rei Davi. Isso aí é uma mentira e uma deturpação do próprio texto bíblico. A Bíblia é clara. O Deus hebreu matou o filho de Davi, fruto do adultério, e perdoou ao rei Davi. Então está lá na Bíblia de forma clara. E o Senhor feriu a criança, e a criança adoeceu gravemente. E no 7º dia a criança morreu. E antes disso, o Natã disse a Davi que Deus havia perdoado aí o seu pecado. Só que Deus iria matar o filho de Davi. O próprio Natã, o mensageiro, disse isso a Davi. Então aqui, o que fez o diácono Lúcio? Ele buscou aqui a passagem de Deuteronômio. Quem escreveu aquilo que está em Deuteronômio era contra, e estava certo, era contra
os filhos pagarem pelos pecados dos pais, porque isso é muito comum no mundo antigo e também na Bíblia. Então, quem escreveu o que está em Deuteronômio foi contra os filhos pagarem, os filhos serem punidos por causa do comportamento de seus pais. É contra. Só que essa passagem bíblica aí, ela é desrespeitada lá no caso do adultério do rei Davi, porque ali o filho do rei Davi pagou pelo pecado cometido pelo rei Davi. Então, o que está lá na passagem bíblica do adultério de Davi com Batseba, que já mostrei aqui com muita repetição, o que está ali, naquela passagem, é contra o que está aqui em Deuteronômio. Repito, para que você entenda aí, o que está em Deuteronômio é contra os filhos pagarem pelos pecados cometidos por seus pais. E o que aconteceu com Davi e Batseba e a morte da criança é contra o que está em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16. Mas aí o que faz o diácono Lúcio diante da Ana Cristina? Ele diz que essa passagem aí, em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16, diz claramente que os filhos não pagarão pelos pecados cometidos por seus pais. Só que essa passagem bíblica aí, ela é desrespeitada aqui no adultério do rei Davi, porque ali a criança pagou pelo que seu pai, o rei Davi, fez. O Deus hebreu matou a criança. E, mais importante ainda, o que está em Deuteronômio é contrário, entra em contradição com o que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, temos ali os 10 mandamentos. Então diz assim: não as adorarás em relação às imagens de escultura, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então você vê o seguinte, gente. O que está em Deuteronômio, capítulo 20, versículo 5, é contrário ao que está em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16. Então entenda bem, o que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, é contrário, entra em contradição com o que está em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16. Eu quero que você coloque seu cérebro para funcionar. Você tem um cérebro aí, em sua cabeça. Esse cérebro que está em sua cabeça não é para separar suas orelhas, mas para que você raciocine. Então veja aqui, o que está, repito, em Deuteronômio capítulo 24, versículo 16, é contrário, entra em contradição com o que está em Êxodo capítulo 20, versículo 5. Quem escreveu o que está em Êxodo capítulo 20, versículo 5, quem escreveu isso aí, diz que o Deus hebreu visitará a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, o que está escrito em Êxodo capítulo 20, versículo 5, é que o Deus hebreu, ele vai castigar os pecados dos pais nos filhos. Já o que está em Deuteronômio diz o contrário. Diz que os filhos não podem pagar pelos pecados cometidos por seus pais, que cada um tem que pagar pelo seu pecado. É o que está em Deuteronômio capítulo 24, versículo 16. Viu aí como existe a contradição? E o pior é que o diácono Lúcio pegou o que está em Deuteronômio 24, 16
que os filhos não pagarão pelo que seus pais fizeram, ele pegou isso aí e colocou aqui para Ana Cristina, no caso do adultério do rei Davi. Ora, o que aconteceu naquela lenda do adultério do rei Davi está combinando com o que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, e não com o que está em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16. Mas o diácono Lúcio, ele pegou uma passagem bíblica que é contrária ao caso do adultério do rei Davi. Então, os líderes religiosos, eles deturpam o texto bíblico, pegam versículos bíblicos que nada tem a ver com a passagem bíblica que está em discussão. E a pessoa, o fiel que vai à igreja, não entende de Bíblia e acredita realmente. Então vamos aqui explicar, de novo, para que você entenda. Meu objetivo aqui é facilitar a aprendizagem. É por isso que eu repito bastante, para que as pessoas entendam. Porque existem pessoas que encontram dificuldades para entender uma coisa. Então vou explicar aqui direitinho. O diácono Lúcio disse aqui que a criança do rei Davi não foi morta por causa do comportamento do rei Davi, porque em Deuteronômio está escrito que os filhos não pagarão pelo que seus pais fizeram. Isso aí é uma brincadeira do diácono Lúcio, porque o que está no adultério do rei Davi, ali está em consonância com o que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, o Deus hebreu visitará a iniquidade dos pais nos filhos. O Deus hebreu vai cobrar os pecados dos pais nos filhos. E foi o que aconteceu na lenda do filho adulterino do rei Davi. O rei Davi cometeu o pecado de adultério, cometeu a iniquidade, o pecado de adultério. E o Deus hebreu vingou essa iniquidade do rei Davi no filho dele, de acordo com o que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Entendeu? Entendeu? Só que o diácono Lúcio, ele pegou o que está em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16, que diz o contrário. Só que o que está em Deuteronômio é contra ali o que houve no adultério do rei Davi, para que você entenda. Então é isso, gente. É fácil entender. E pior ainda, o pastor diz, ele invoca o Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16. Ele diz assim para Ana: a palavra de bênção em Deuteronômio, que é 24:16, não se perpetuaria, diz ele. Não virá maldição sobre seus filhos. Os pais pecam, não vai vir sobre seus filhos. Isso aqui é a brincadeira do diácono Lúcio. Ele está trazendo aqui uma passagem bíblica em Deuteronômio que foi desrespeitada na lenda do adultério do rei Davi, da matança de seu filho pelo Deus hebreu. E pior ainda para o diácono Lúcio. Ele invoca Deuteronômio, capítulo 24, 16. E ele diz ali que os pais pecam, mas Deus não pune esses pecados nos filhos. Diz ele aí de acordo com Deuteronômio. Só que o que está em Deuteronômio também é contra o próprio cristianismo. O diácono Lúcio não tem a menor ideia do que está fazendo quando ele recorre a Deuteronômio. E aí eu pergunto, vamos lá, em toda a Bíblia você vê ali filhos pagando, filhos sendo punidos pelos pecados cometidos por seus pais. Então você vê em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, você vê que o que é colocado em prática não é o que está em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16. Porque ali proíbe, os filhos não podem ser punidos pelo comportamento de seus pais. Mas o que está em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16, quase não é posto em prática em toda a Bíblia. De Gênesis ao Apocalipse,
o que é posto na Bíblia é o que está em Êxodo capítulo 20, versículo 5, quando diz que o Deus hebreu visitará a iniquidade dos pais nos filhos. E é isso que nós vemos aí. E isso é a essência do cristianismo. Então, quando o diácono Lúcio recorre ao Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16, dizendo que os filhos não podem pagar pelos pecados dos pais, quando ele recorre a isso, ele está dizendo que essa passagem de Deuteronômio, ele nem percebe, ao contrário, ele nem percebe que essa passagem de Deuteronômio é contra a própria essência da doutrina cristã, do cristianismo. Então eu vou mostrar aqui rapidamente na Bíblia que o cristianismo ele é baseado no que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, em que o Deus hebreu, ele pega os pecados dos pais e vai punir os filhos por causa do comportamento de seus pais. É o que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, que é praticado em toda a Bíblia, e não o que está em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16. Entendeu aí? O diácono Lúcio pega essa passagem de Deuteronômio como se ela tivesse aplicação ali, no caso do adultério do rei Davi. Não, é Êxodo ali que se pratica, é o que está em Êxodo 20, versículo 5, e não Deuteronômio. Entendeu? Então vamos aqui, como o cristianismo, ele é baseado não no que está em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16, mas o que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 5. O cristianismo, a doutrina cristã, quer ver o exemplo? Os cristãos dizem que Adão e Eva pecaram e que o pecado de Adão e Eva, as consequências, passaram para os filhos descendentes de Adão e Eva. Entendeu aí, meu amigo? Coloque sua cabeça para raciocinar. Os cristãos dizem que Adão e Eva pecaram. E aí veio, com o pecado deles, vieram a morte e o sofrimento. Essa ignorância cristã. Então veja, quando você diz que Adão e Eva pecaram e que os descendentes, os filhos de Adão e Eva, herdaram esse pecado, e aí a morte e o sofrimento, quando você diz isso, meu amigo, você está dizendo que o Deus hebreu está punindo os filhos por causa do comportamento de seus pais. É o que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, que se aplica aí. Na doutrina cristã, veja aí, o Deus hebreu pegando a iniquidade dos pais, os pecados, e descontando nos filhos. Isso aí são os filhos pagando, sofrendo por causa do comportamento de seus pais, Adão e Eva. Viu aí? Como o que está em Deuteronômio é contra o cristianismo e não a favor, como diz aí o diácono Lúcio. É simples você entender aí isso. E em toda a Bíblia. No caso de Davi com Batseba, Davi cometeu o adultério. Ele deveria ser punido, ele é o pecador. Mas o que Deus hebreu fez na lenda? O Deus hebreu perdoou ao rei Davi, mas foi se vingar no filho do rei Davi. O Deus hebreu matou o filho do rei Davi, uma criança. Então veja, é o Deus hebreu punindo o filho do rei Davi, por causa do comportamento do pai, do rei Davi. Mais uma vez aí, aplica-se o que está em Êxodo capítulo 20, versículo 5, quando está dito que o Deus hebreu, o Deus zeloso, castigará a iniquidade dos pais nos filhos. Viu aí, gente? Como é simples de entender isso? Quando os cristãos dizem que Jesus morreu por nossos pecados, pelos pecados deles, os cristãos dizem isso é uma loucura do mundo antigo. E é uma coisa, quando o cristão diz, Jesus morreu pelos pecados da humanidade. Essa ignorância aí está de acordo com o que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, ou está de acordo
com o que está em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16. Pense aí. Eu quero que você pense, que você raciocine. Pense aí. Pense. O cristão diz assim: Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu por nossos pecados. Isso aí está em Êxodo capítulo 20, versículo 5, ou em Deuteronômio capítulo 24, versículo 16? Claro que está em Êxodo capítulo 20, versículo 5. Porque o que está em Deuteronômio capítulo 24, versículo 16, é contra os filhos pagarem pelos pecados dos pais. E em Jesus aí, quando você diz que Jesus morreu por nossos pecados, você está dizendo que Jesus aí morreu não pelo pecado dele, mas pelos pecados dos outros. E isso aí é contra o que está em Deuteronômio. Repito, o que está em Deuteronômio diz: os pais não pagarão pelos pecados cometidos pelos filhos, nem os filhos pagarão pelos pecados cometidos por seus pais. Cada qual pagará por seu pecado. Veja aí, cada qual pagará por seu pecado. E no caso de Jesus, aqui na lenda dos cristãos, Jesus morreu não pelo pecado dele, porque sob a visão dos cristãos, Jesus era inocente, não era? Então Jesus aqui morreu pelos pecados dos outros. Então isso é contra o que está em Deuteronômio. Entendeu? Repito mais uma vez para você entender. O que está em Deuteronômio está dito que os filhos não pagarão pelos pecados cometidos por seus pais. Entendeu? Só que a essência do cristianismo diz que Jesus morreu pelos pecados da humanidade. Jesus foi sacrificado. Não pelos pecados que ele cometeu, mas ele foi sacrificado, ele sofreu pelos pecados dos outros. Jesus respondendo pelos pecados dos outros. E o que está em Deuteronômio é contra isso. Diz que cada qual pagará por seu pecado. Entendeu? Então, o diácono Lúcio, ele se referiu ao que está em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16, se referiu a isso aí, em relação ao adultério do rei Davi. Essa referência que ele fez não tem sentido algum. É só para encher linguiça e enganar quem não tem conhecimento bíblico. Entendeu? Porque a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, os filhos ali pagam pelo comportamento de seus pais, o que é proibido pelo que está em Deuteronômio. Entendeu? Então o que está em Deuteronômio, lá está claro, cada qual pagará por seu pecado. Só que Jesus não pagou por seu pecado, porque, sob a visão dos cristãos, Jesus era inocente. Ele pagou pelos pecados dos outros. E isso está errado, de acordo com o que está em Deuteronômio. Entendeu aí? Resumindo, o pastor, o diácono Lúcio, fez referência a uma passagem bíblica que está em Deuteronômio, que nada tem a ver com o caso de Davi, que é o contrário. O filho de Davi foi punido por causa do comportamento do Davi, uma injustiça, uma ignorância do passado. E essa ignorância está entre os 10 mandamentos, em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, quando diz que o Deus hebreu visitará a iniquidade dos pais nos filhos, que o Deus hebreu se vingará dos pecados dos pais nos filhos. E isso é uma injustiça, isso é uma vergonha do passado, que está de Gênesis ao Apocalipse. Portanto, aí, mais um erro do diácono Lúcio. Muito obrigado.